como eu medito para ter resultado. Eu quero te dar um panorama específico de como eu faço para obter resultado. E acredito que se você ficar comigo até o final deste vídeo, eu vou te dar um passo que revolucionou a minha vida. E este mesmo passo vai revolucionar a sua vida se você fazer exatamente como eu vou te dizer neste vídeo. Porque eu vou te passar o meu método da meditação. O que eu faço antes de meditar, durante a meditação e depois da meditação, para eu obter os resultados que eu pretendo em Deus. Então, sem mais demora, bora lá para o vídeo. Quando eu vou meditar, antes de eu meditar, eu gosto de colocar uma adoração. Eu gosto de adorar a Deus. Então, para você meditar, antes de você meditar, você precisa criar este ambiente. Eu já fiz um vídeo em que eu falava sobre 3 coisas que acionam o espírito da profecia. E uma delas é a adoração. Você precisa adorar. Eu quero dizer algo importante. A adoração não é o que muita gente faz. Cantar uns 3 minutos uma música e ponto final. Você precisa adorar a Deus num certo período específico. Você precisa adorar a Deus até você entrar na adoração e sentir a presença de Deus. Você só para de adorar após você obter este resultado. Eu gosto de limitar 30 minutos de adoração a 1 hora, onde eu adoro ao Senhor, onde eu fecho os meus olhos, eu focalizo, me foco em Deus e eu começo a adorar. E nesta adoração, quando você for adorar ao Senhor, você precisa adorar com músicas, com canções que exaltam o nome de Deus. Cada vez que você vai estar a exaltar o nome de Deus, você estará a criar este ambiente, você estará a criar esta atmosfera. Estará a criar a atmosfera que possibilitará a manifestação de Deus e concentrará a sua mente naquilo que você vai fazer. E depois de eu adorar ao Senhor, a outra coisa que eu faço, por meia hora ou 1 hora, eu gosto de orar em línguas. Você precisa orar em línguas. Já que você está ali a começar, você faça meia hora de adoração. Você faz meia hora de oração em línguas. Não ore em português nesse percurso de tempos. Apenas você ore em língua. Ore em língua. Porque na medida que eu oro em língua, eu estou a carregar o meu espírito. Estou a liberar o poder de Deus para poder se manifestar em mim. E quando eu libero o poder de Deus para se manifestar em mim, quando eu começo a sentir a energia em mim, quando eu começo a ser cheio do Espírito de Deus, e quando eu estou cheio do Espírito de Deus, eu começo a mergulhar. Então, durante meia hora, eu faço isto. E depois disto, meia hora do meu tempo, eu vou ler a Bíblia. Eu começo a ler para dar uma informação antes de eu manter o silêncio. Por quê? Porque eu disse, você não pode meditar sem uma informação. A nossa mente, ela vaga em diversos lugares. Antes de eu estar no silêncio, para poder ouvir a Deus, esperar em Deus, eu preciso ter uma informação para eu poder prender a minha mente naquela informação, para que a minha mente ela não possa vagar. Então por isso que eu gosto de ler, seja 1 capítulo ou 2 capítulos. Então na medida que eu vou ler aquele capítulo, eu vou focar nos versos-chave daquele capítulo, ou vou focar numa história daquele capítulo. Se eu vou ler um livro profético, eu vou focar naquela visão que o profeta estava a ter. Como é que eu faço? Eu vou ler um capítulo inteiro e vou focar naquele cenário. Se a Bíblia está a dizer que o profeta viu o trono de Deus, eu vou fazer isto. Eu vou fixar este verso. Eu vou fixar esta história para poder começar a refletir, a me imaginar, a ver o trono de Deus, assim como o profeta ele estava a fazer isto. Por quê? Porque na medida que você vai meditar a palavra de Deus ela fortalece você. Porque na medida que você põe a palavra, mergulha na palavra de Deus, você está a mergulhar em Deus. A palavra que você lê e guarda em você é uma palavra que te enche, é uma palavra que te fortalece. Na medida que você medita nela, então praticamente você fortalece o seu espírito. Então você precisa fortalecer o seu espírito. Não só pela oração em língua, não só pela adoração, mas também
pela meditação na palavra, quando você mergulha na palavra, você estará a fortalecer o seu espírito. Toda vez que você for a pôr a palavra de Deus em você, praticamente Deus ele está a entrar na tua vida. Ele faz morada na tua vida por meio da sua própria palavra. Então, depois dali, é quando vamos para o outro passo, que é o passo do silêncio, onde nós já temos a informação. Então, o que eu faço? Eu fecho os meus olhos, começo a me imaginar a profetizar. Começo a me imaginar a profetizar, seja na rua, eu me imagino andar, a olhar para alguém e eu a ver o problema que aquela pessoa carrega. E eu a profetizar para aquela pessoa. Eu começo a me imaginar no culto, a profetizar para as pessoas. E daí eu faço isso, imagino, durante 1 hora. Quando eu faço isso durante 1 hora, eu começo a sentir as vibrações. Começo a sentir as vibrações no meu espírito. Eu começo a sentir a unção profética. E quando eu sinto a unção profética, automaticamente, facilmente, eu sou carregado para poder ter acesso a ouvir, perceber e ver. Então, é muito importante você seguir este procedimento, que é um procedimento mais simples para poder obter essas informações. Você que é a preparação da sua mente. Mas se você está ali a começar, se você está ali, mesmo você está lá há um bom tempo a profetizar e quer a precisão, esse é um dos métodos que auxilia a todos, ajuda a todos a preparar a mente para poder profetizar. Se você não preparar a sua mente para poder profetizar pela meditação, então você terá dificuldade. Eu me recordo quando me convidaram para poder pregar, primeiramente o que eu fiz? Eu fechei os meus olhos no sábado à noite e eu comecei a me imaginar a profetizar para as pessoas. Eu, quando olhei para uma mulher, comecei a profetizar de uma forma precisa. Então, quando eu estava a fazer isto, no domingo, quando eu cheguei na igreja, só pela adoração, o Espírito de Deus começou a me revelar coisas profundas. Eu comecei a profetizar no profundo, não como eu vinha profetizando. Comecei a profetizar de uma forma diferente, porque eu já havia alimentado a minha mente, já havia alimentado-me de informações. Então, quando você faz isto, você cria um ambiente que possibilita a manifestação. Então, você precisa passar deste processo. Você precisa seguir este processo prático e simples para poder te ajudar. Então, siga este padrão. Então, você precisa fazer isto durante um longo período. Se você começar a fazer isto durante 1 mês, 2 meses, 3 meses, para lá, você irá contemplar um resultado enorme. Algumas pessoas terão um resultado fácil em curto tempo, 1 semana, alguns dias, 2 semanas, 1 mês. Algumas pessoas terão um resultado lento. Mas o que eu te garanto? Se você estiver a meditar desta maneira, se você fazer desta maneira por um período, então você terá a capacidade de fazer, de ouvir e de atuar da mesma maneira como eu estou aqui a explicar para ti que eu faço. Eu sigo este procedimento. E quando eu sigo este procedimento, eu consigo obter um resultado maior do que aquele que eu já obtive anteriormente. Então faça isso. Comece adorando a Deus. Depois, ore em língua. Depois, leia a palavra de Deus. Depois, fique em silêncio e se imagine fazendo. Se imagine a profetizar. Se imagine a estar lá. Se imagine vendo. Mesmo que você não veja hoje, se imagine fazendo isto. E enquanto você estiver a fazer isso, você vai se surpreender. Você está com a pessoa, orar com a pessoa, e do nada você ver ou ouvir algo da parte de Deus.